Oi, eu me chamo Pietro Avance e é a minha colega Maria Eduarda Siqueira. Nós vamos falar sobre o livro do Jorge Amado, Capitães de Areia. E nós vamos falar sobre mais a questão política do livro, o que o Jorge Amado quis trazer para o público quando ele resolveu publicar o livro e Uma análise mais sociológica, uma visão sociológica. Eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente discutir sobre o livro. Para quem não conhece, Capitães da Areia é um livro sobre menores infratores, digamos assim, que vivem nas ruas da Bahia. E o principal deles, o líder, é o Pedro Bala. E eles moram juntos lá, cometendo uns crimes pela cidade. Primeira pergunta é: de que forma Jorge Amado evidencia a relação entre pobreza e criminalização na juventude? Jorge Amado ele retrata a pobreza e a criminalização na juventude de forma bem explícita no livro, dizendo sobre crianças que vivem na pura vulnerabilidade e muitas vezes ela não tem outra alternativa a não ser roubar, né? No livro nós tem o personagem que é o Sem Perna, que ele retrata como foi a vida dele dentro do presídio lá para menores e é bem explícito a forma que o Jorge traz a forma que ele era tratado, que ele era muito massacrado dentro desse presídio. Então era um lugar que, ao invés de ser para uma reabilitação desses menores, acabaram que foi uma... Deixa eles mais revoltados só, né? Com agressividade, com Até poder. mesmo na vida normal deles, muitos deles foram abandonados, né? E escola, estado, ninguém acolheu eles. O que a gente vê mais eles sendo acolhidos é pelo pessoal religioso, né? Da Umbanda. Tanto que eles pedem bastante proteção para Oxum e Iemanjá. Mas de resto parece que o mundo falhou com eles e eles descontam isso meio que sem se importar com quem eles roubam, quem eles vão machucar com as ações deles. O primeiro abandono já começa no materno e no paterno, né? Que os pais, também vítimas do Estado, abandonaram. E depois o abandono não mais de forma tão indireta, mas de forma mais direta, que é o abandono do Estado. E também no livro nós vemos que tentam denunciar, focando mais assim no discurso do livro, tratados dentro do presídio para menores infratores, e é uma forma muito covarde que desumaniza eles completamente. Inclusive a gente vê mais assim no discurso do livro que tem gente que chama eles de crianças, tem gente que chama eles de ladronas, ou então de marginal. Então a palavra que as pessoas usam para se referir a eles mostra muito do que elas pensam deles, né? Quem chama de criança não enxerga eles como seres humanos, outros não, só enxerga eles como a ralé lá, os ladrõezinhos da cidade. Existe uma crítica implícita às instituições sociais, igreja, justiça, família, etc. Também a gente falou um pouco, eu acho que é bem explícita mesmo essa crítica, até considerando a história do Jorge Amado, que ele sempre foi oposição do sistema, então acho que em todos os livros ele traz muito disso. Quer falar alguma coisa? Também tem o fato de que quando o Jorge Amado ele lançou Capitães de Areia, esse livro aqui ele foi queimado, né? Sim, mais de 800 livros foram queimados em praça pública ainda, né? Em Salvador. Ele era meio que viram o Jorge Amado como uma revolta ao Estado, e o Estado quis censurar ele de todas as formas. Só que hoje, esse livro mesmo aqui, eu consegui ele dentro da biblioteca de uma escola do ensino fundamental. Como a obra dialoga com ideias de luta de classes? Eu acho que
principalmente pelo final, onde o Pedro Bala vê a saída dessa vida dele através da luta política. Eu acho que isso deixa bem claro tanto a posição ideológica do Jorge Amado, quanto essa ideia de luta de classe, né? Que foi a maneira que ele viu de sair ser contra, na verdade, esse sistema que oprimiu ele por tantos anos. Se a história acontecesse hoje, o que mudaria e o que permaneceria igual? Essa pergunta ela é uma pergunta difícil de responder, porque hoje nós temos mais os direitos humanos, hoje eles estão um pouco mais, como que se pode dizer? Ele reforça um pouco mais, né, a questão da segurança do menor. Nós temos o ECA, mas o governo ele ainda é muito falho. Aqui em Sinop não é muito comum de se ver esse tipo de realidade. Só que se nós formos para cidades grandes como Rio de Janeiro, até Cuiabá, né? Cuiabá tá bem explícito lá nas ruas de Cuiabá, crianças que ainda é basicamente o que o Jorge Amado retratou no livro, né? Completamente vulnerável, à margem da sociedade, né? E que só vê no crime o único jeito, assim, de continuar sobrevivendo. São pessoas que não tiveram escolhas. Então, poucas coisas vêm mudando. Eu acredito que poucas coisas mudaram de lá até aqui. Tivemos uma evolução, mas ainda assim o Estado ele continua bem falho mesmo. Eu acho que o que mudaria mais seria a forma deles serem retratados na mídia. Porque no livro é bem explícito, assim, que estão falando mal das crianças, né? Tipo, esses menores infratores, esses ladrões que estão assolando as ruas. E eu acho que hoje em dia eles teriam um olhar mais empático, digamos assim. Não necessariamente pela opinião própria deles, né? Mas para não ter consequências assim tão grandes, que hoje em dia você fala as coisas na internet, todo mundo comenta sobre, né? Eu acho que a visão que o pessoal tem das crianças no livro hoje em dia seria bem mais criticada. Aí nós também entra no caos que o Brasil viveu quando entrou um tipo de um partido político, né? Da extrema direita, que eles também tinham esse olhar ainda de muitos anos atrás, de olhar uma criança menor de idade e ao invés de entender que ela era uma vítima da sociedade, tem que ser protegida, né? Eles olhavam e diziam que tinha que matar desde o ninho já, para não crescer bandido, para não crescer alguém com a índole ruim. Só que não olhavam o fator externo, porque a criança ela não nasceu querendo viver na rua roubando as pessoas, cometendo crime. Ela teve todo um trajeto para ela chegar ali onde ela está. E muitas vezes no livro também mostra que tem uma criança que qual que é o personagem? Sim. Tem um personagem também que é o Sem Perna, que o livro retrata que tem uma família de boas condições que adota ele ali, né? E dá uma vida melhor para ele, só que ele continua voltando pro mundo do crime. Muita gente tem uma leitura errada sobre esse menino, como se ele fosse ingrato ou injusto. Só que isso daí tem um fator que a criança ela tá nessa realidade de rua há muito tempo já. Então, quando ela é acolhida, de alguma forma o senso comum dela volta para aquela realidade, porque é onde ela pertence. Ele já tinha os amigos dele, ele já criou um pertencimento dentro do grupo. Que era a família dele mesmo, né? Ele não se sente acolhido numa nova família, sabendo que os amigos dele estão lá fora. Mas igual... É que nem nas Chiquititas. Quando a Pata e o Mosca e o pessoal vão pro orfanato e eles querem fugir. Querem voltar pra rua. Mesmo tendo comida, tendo cama, uma cama pra dormir, eles ainda preferem... Até por não ter a liberdade que eles tinham na rua. Que é uma liberdade enganosa, né?
É uma liberdade que uma criança que ainda não tem o teu estado mental formado acha que é uma liberdade. Não tem que obedecer regras, poder fazer o que quer na hora que quer. Daí eu coloquei aqui também uma reflexão, digamos assim, que é Capitães da Areia não retrata apenas o passado, ele revela estruturas sociais que continuam operando no Brasil atualmente. Que é bem o que a gente falou sobre as situações não terem mudado muito. Eu acho que as pessoas ainda focam muito meio que no fim, que nem estava falando, de matar as crianças antes de elas se tornarem ladrões, criminosos e tal, que seria o fim da trajetória dela, mas não focam agora no começo, né, nos primeiros anos, de dar uma estrutura boa, de dar educação, acolher essas crianças, justamente para evitar, até porque as pessoas também são muito fruto da sociedade, né, do meio que elas estão inseridas. Isso daí entra até o debate do aborto, que não se pode abortar. Abortar no Brasil é crime. Porém, a criança que nasce de uma mãe que mora dentro de uma barraca no meio do centro de São Paulo e ela cresce naquela realidade, naquele meio e começa a furtar, começa a viver uma vida completamente disfuncional, distópica, não, mas já nasceu, já não, o governo não pode fazer mais nada para essa criança. Aí se a mãe quer interromper a gravidez, ela tá errada porque ela tá acabando com uma vida. Aí se a criança nasce e não tem condição, a mãe tá errada também porque permitiu isso de acontecer. Aí não tem estrutura de prevenção da gravidez, porque a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade social não tem nem condições de ir atrás, né, de prevenir a gravidez, ou não tem nem conhecimento muitas vezes. E para eles é ok você abortar depois que já cresceu. Mas quando tá na barriga ainda é errado. Não faz muito sentido essa lógica. Quando é um feto, não pode porque vai causar sofrimento. Mas quando é uma criança, já pode matar antes que vire um ladrão, um adulto ladrão. Ou até depois que cresce, tem que matar também, porque bandido bom é bandido morto, né? Como diriam algumas pessoas. Também tem a questão de que o Jorge Amado, ele faz nós refletir muito a questão de dentro, como que é dentro dessas ONGs, que deveriam ser de reabilitação para aquele ser humano, para ele poder voltar a conviver em sociedade. Só que ao invés de ser um local de apoio, é o local é uma estrutura que a criança sai pior de lá de dentro, com mais traumas ainda, com mais ódio ainda, com mais revolta ao sistema e às pessoas, à sociedade. Então, hoje em dia, eu acredito que a questão dos direitos humanos investiga mais isso, pega um pouco mais pesado nessas questões, só que ainda tem muitos alojamentos assim, para menores infratores que é bem falho, que a criança ela é tratada como um delinquente, um animal mesmo. Que não tem mais salvação, digamos assim, né? E aí a criança acaba voltando pior. Agora a gente vai falar um pouco sobre as condições de produção desse livro, porque ele é bem antigo, né? Que ele foi lançado na década de 30 para 40 e era uma realidade bem diferente, né? Eu acho interessante, para falar primeiro do Jorge Amado, né? Eu acho bem interessante que ele era desde aquela época onde as coisas eram um pouco mais difíceis, assim, ele sempre foi opositor, ele sempre foi parte da resistência. Tanto que ele era um jovem comunista, né? E por conta disso, ele teve os livros dele queimados, que nem a gente comentou. Então ele sempre esteve meio que contra todo o sistema da época. E isso naquele tempo já era... Hoje em dia já é difícil, né? Naquela época, então, o cara era massa demais. Ele fazia parte, inclusive, né, do Partido Comunista, se eu não me engano. É interessante também que o Jorge Amado, ele sempre foi muito engajado na comunidade, digamos assim, tanto como escritor, quanto como pessoa mesmo e membro político. Então, essa retratação que ele tem das ruas da Bahia lá é muito humanizada, ele não trata de maneira estereotipada tanto os meninos quanto o cais lá que eles frequentam. Você vê que é tudo uma visão muito próxima da realidade, sabe? Da época, pelo menos.
Então, eu acho bem interessante isso. Ele sempre foi muito do povo, assim, de querer mostrar a realidade do povo. Tanto pela maneira como ele retrata os meninos, né? Que ele retrata de uma maneira mais humanizada. Ele faz a gente criar simpatia por eles, empatia. Apesar de não excluir os atos que eles fazem errado, ele tem uma visão bem humanizada sobre eles, né? Outro ponto também muito interessante é a questão dele trazer a religiosidade para dentro do livro de uma forma também muito humanizada, porque ele fala da Umbanda, que é uma religião que há décadas é muito massacrada, muito perseguida também. Dentro da história, Jorge Amado mostra a fé dos meninos em Iemanjá, como a mãe deles, a protetora, e o livro acaba trazendo essa, essa complexidade da fé de uma religião que ela é não predominante no Brasil e crianças que estão em vulnerabilidade como duas coisas julgadas pela elite, só que trazer também sobre a questão da religião, Religião afro, né? Afro-brasileira. que seria a Umbanda, a forma como o Jorge Amado traz a, esse tema para dentro do livro, porque a Umbanda desde sempre foi no Brasil e, e muitos outros. Me perdi Em de muitos novo. outros países, né, sempre foi uma uma religião não, né? Todas as religiões de matriz africana sempre foram muito marginalizadas, digamos assim. É sempre relacionado a coisas ruins. E ele traz isso como a fé dos meninos, né? Porque eles veem na religião uma sensação de proteção mesmo. O trapiche que eles moram lá é na praia, né? Então eles têm muito contato com o mar o tempo todo, tanto por isso eles acreditam muito em Iemanjá, eles pedem as coisas e é bem interessante essa relação que eles têm. E também com essa lógica aí da religiosidade. Outra coisa é que além dessa retratação das religiões de matriz africana, eles praticam a capoeira, né? Que é uma coisa bem presente no Brasil, mas ainda assim não tão valorizada quanto deveria, digamos assim, porque veio dos povos escravizados, né? Então ainda não se tem uma visão tão legal sobre. Jorge Amado, ele basicamente juntou todos os temas que eram e ainda muito discriminados no Brasil, e ele fez uma grande obra com esses temas. Hoje se tornou um livro, uma obra completamente revolucionária, mas ele conseguiu montar com pilares que a sociedade, principalmente a elite, vê como uma escória. E ele faz muito essa crítica às elites, né? Essa crítica, assim, em forma do contraste entre os meninos e a elite, né? Tanto quanto o Sem Perna vai lá pra casa das pessoas ricas lá, você vê que é uma realidade totalmente diferente. Ele não se E sente eles pertencente, têm outro né? filho, né? Tem. E ele vê como é diferente a criação, a maneira de se comportar, tudo. É um contraste, assim, bem É outra cultura. escancarado. Não era essa palavra que eu queria usar. Mas fica bem nítido o colapso, né, entre duas culturas, duas realidades completamente diferentes. Tanto que o Sem Perna, ele se sente... Dá pra ver que ele tem a empatia pelaquela família, mas ele se sente completamente deslocado, né, dentro daquele ambiente. É que nem aquela imagem lá dos livros de geografia que tem a favela do lado do condomínio fechado lá, você já viu? Uhum. É tipo isso que ele faz no livro. É a mistura, né, a desigualdade explícita e a forma como que
outros enriquece, justamente gerando essa desigualdade. Esse livro ele foi lançado também em um contexto que é muito importante para a gente entender um pouco da obra, porque que ela era tão revolucionária e continua sendo. Foi um contexto de instabilidade e autoritarismo. Foi quando Getúlio Vargas instalou a ditadura do Estado Novo. Então a gente tinha muita censura, muita perseguição e muita repressão dos opositores, que era a esquerda. E o Jorge Amado era um representante muito importante, né, da esquerda. Tanto ele quanto vários outros autores da época, artistas no geral, né, que sempre foram contra o sistema através de suas artes. E ele é bem Revolucionário? revolucionário. Também tem a questão de que o Jorge Amado colocou uma figura feminina na história. Era uma gangue de meninos e o Pedro Bala, ele encontra a Dora, que no início ela é rejeitada pelo grupo, e ele faz de alguma forma o grupo aceitá-la. Meio à força, né? Porque ele é o líder, então ele que manda. Mas ela foi muito rejeitada por ser menina lá. Tanto que ela até sugeriu de só o irmão dela ficar e ela ia se virar. Até porque ela sempre se virou pra cuidar do irmão dela, né? Mas aí, entrando no grupo, mesmo tendo essa discordância dos outros integrantes no começo e um certo receio deles fazerem alguma coisa com ela acaba se tornando uma mãe pro grupo, né? Ela que tá lá cuidando deles, do mesmo jeito que ela cuidava do irmão dele, costurando as roupas dele, cuidando deles quando eles estão doentes. Então ela passa a ser respeitada e fazer parte de fato do Capitães da Areia. Até da capoeira ela participou, que pra eles era assim uma coisa muito sagrada, né? A Dora, ela foi colocada como um personagem de conforto. Como um personagem, porque A era... figura materna deles, de certa forma. Era uma cambada de meninos e que viviam juntos e muitas vezes tinha brigas. E eles nunca tinham ninguém pra cuidar deles, né? E ela entrou lá com essa representatividade, pessoa cuidadora deles. Bem legal isso. Pena que teve um fim trágico, né? Nossa querida Dora. O livro ele foi escrito também um pouco depois da Grande Depressão de 29, em que a gente teve um aumento muito grande do desemprego, da migração, e com isso os índices de abandono infantil aumentaram muito. Então é legal o Jorge Amado trazer essa crítica no livro nessa época, justamente porque era uma coisa atual, né? Uma coisa que estava acontecendo muito, o abandono infantil, e então, consequentemente, muitas crianças na rua, muitas crianças que poderiam estar seguindo os caminhos do Pedro Bala e dos amigos dele. Tanto que teve uma música lançada também, né? Dos Capitães de Areia. Você lembra? Você lembra Do quê? da música? Lembro. Mas canta. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Menino abandonado na Bahia, Capitão de Areia. Tem a música também uma música lá, fala, somos... Não é essa parte da música. Todos netos de Pedro Bala. A gente vai colocar essas duas músicas aí pra vocês ouvirem. Só o trecho que fala do livro. Outra coisa muito presente nessa época era o romance proletário ideológico, que estava circulando muito aí pelas livrarias. E esses romances falavam muito da opressão da burguesia e a ideologia política dos autores, que a gente vê muito presente, a do Jorge Amado, como a gente já comentou nesse livro. Seu ódio para todos não desaparecera, é verdade, mas abriram uma exceção para a gente daquela casa, porque Dona Esther o chamava de filho e o beijava na face. O sem pernas luta consigo mesmo. Gostaria de continuar naquela vida,
Mas que adiantaria isso para os Capitães da Areia? E ele era um deles. Nunca poderia deixar de ser um deles, porque uma vez os soldados o prenderam e o surraram enquanto um homem de colete ria brutalmente. Rio Sem Pernas se decidiu, mas olhou com carinho as janelas do quarto de Dona Esther, e ela, que o espiava, notou que ele chorava. Está chorando, meu filho? E desapareceu da janela para vir para junto dele. Só então o Sem Pernas viu que estava mesmo chorando. Limpou as lágrimas, mordeu a mão. Nesse trecho, vê o afeto, né, que ele tinha pela Dona Esther, mesmo alguma parte dele não aceitando que ele fazer parte daquela família também. Mas, como diz, uma vez Capitão de Areia, sempre Capitão de Areia, já que ele ali, junto com os meninos, foi aonde ele se sentia, em particular, era onde ele se encaixava. Todos provaram basicamente da mesma realidade. Sem Pernas sofreu mais do que os outros em questão de abuso físico. E por ele ser deficiente, né? Mas ele teve alguém pra amar ele. Só que o inconsciente ou o consciente dele já tava naquele da participação com a marginalidade. Isso fala muito também da dualidade que a gente tem no livro, da questão deles terem que ser homens mais cedo, né? Eles meio que pulam etapas da vida porque eles precisam sobreviver nas ruas e nesse ambiente hostil. Mas quando a gente vê a intimidade deles lá, tanto no trapiche com a Dora, ou ele aí na casa com a Esther, mostra que eles sentem saudade de ter uma família de verdade, eles sentem falta de afeto, de um cuidado mesmo de mãe. Por isso que eles adotaram a figura da Dora como esse afeto que faltava, né? Como essa maternidade que faltava, que não tinha. E no fim a gente vê ele saindo, né, desse mundo de um jeito meio um pouco trágico, de certa forma. Assim como o Dora. Bem trágico, também. na verdade, né? O fim do Sem Perna foi o suicídio. E aí fica aquela pergunta de ele cometeu o suicídio Só pra não entregar os amigos, né? ou porque ele iria preferir se suicidar em prol da liberdade ou entregar os amigos e voltar à escassez de vida que ele tinha antes. Então eu acredito que foi em prol da liberdade dele, porque para ele a morte pareceu algo mais livre do que viver de novo nas condições que ele nasceu. Porque ele seria preso de novo, né? E ele sofreu muito na prisão. Tinha todo o trauma psicológico, os trauma físico. E talvez também seja por isso que ele, de certa forma, ficou tão resistente em aceitar o amor daquela família, da Dona Esther. Porque a cabeça dele já tinha sido moldada diante da violência. A pessoa que sofre a vida inteira, ela meio que acha que não merece ser bem tratada, né? Porque todo mundo vai te falando uma coisa a sua vida inteira e você começa a acreditar nisso. Você acredita que você não merece coisas boas, que você é um criminoso, que você não merece ter família, ter amor, e isso fica na sua cabeça, querendo ou não. E ele mostra bastante isso. Sem contar o estresse pós-traumático que o Sem Perna desenvolveu ao longo da vida por ter passado por momentos de extrema agressão física extrema, humilhação extrema, completamente desumanizado. Muitos abusos, né? Tem uma parte no livro que os policiais chicoteiam ele enquanto ele tenta correr, mas ele era manco. Então os policiais justamente humilham ele por ele ser manco e não dar conta de correr. E essa parte parece essa parte da vida dele parece ser muito viva dentro da memória dele. Ele é bem revoltado no livro. Mostra uma personalidade bem revoltada. Só que o Jorge Amado, ele mostra a criança revoltada, que faz atrocidades, só que também ele mostra através disso, por que essa criança age da forma que ela age.
olha aqui o que aconteceu para ela ter esses comportamentos disruptivos que ela teve. Sim. E daí ele e a Dora tiveram esse fim trágico, né? Mas a gente teve também o desfecho das histórias do Pedro Bala, que a gente já comentou, que ele vira grevista, ativista político. Hoje em dia, provavelmente também, trazendo para nossa realidade atual, ele faria parte desses movimentos revolucionários que a gente tem também. O professor, que seguiu no mundo da arte, que foi uma coisa que ele sempre gostou. E eu acho muito legal o desfecho deles dois, porque é uma coisa que dialoga muito com, acho que a ideologia do Jorge Amado, né? Tanto a questão política quanto a questão da arte, porque ele fazia as críticas dele através da arte. Então, ter um personagem que saiu dessas condições para viver da arte, que sempre foi usada como uma maneira de crítica e de oposição ao sistema, é bem significativo. E o professor, ele é um personagem que lia muito, e o livro deixa bem claro, deixa bem explícito que ele fazia isso justamente porque dentro dos livros ele encontrava uma realidade diferente da que ele vivia. E ele contava pros amigos dele as histórias, né? Pra eles terem Uma meio forma que de esse influenciar, momento. né? E ter esse momento, assim, de fuga da realidade, né? Através da literatura. Isso é bem, bem importante. A gente que tá no curso de letras, principalmente, a gente sabe que um livro, ele pode significar muita coisa na vida de uma pessoa, né? Você ter uma história, ter um lugar de conforto quando a realidade não basta pra você. E o professor, ele é um personagem muito interessante também, porque apesar dos pesares, da forma que ele vivia, da forma que ele foi construído, foi moldado para ser, ele achava alívio na educação, dentro da educação. Às vezes, nem ele mesmo entendia o que era. Mas a fissura dele, a obsessão dele por ler e por se expressar através da arte foi no final que salvou a vida dele. Isso fala muito também da realidade que a gente tem hoje em dia, tipo, das pessoas dizerem que não compensa você continuar estudando porque isso não dá futuro, quando a gente sabe que é a maneira mais possível, assim, da pessoa sair de condições ruins e melhorar de vida é através do estudo, né? E agora parece que voltou essa onda de querer influenciar as pessoas a desistirem da escola, e isso é um problema terrível. E nós vemos isso dentro de podcasts, né? Principalmente. A criança e às vezes pré-adolescentes ali com seus 14 anos dizendo que o estudo não traz futuro, Você não tem que mais, investir na bolsa de valores. que você precisa investir na bolsa de valores, mas assim, é uma mentalidade que é justamente essa dualidade da elite e da classe trabalhadora, né? Como que uma pessoa da classe trabalhadora vai tirar do salário que não tem como tirar para investir, tá ligado? Sim. Você precisa do dinheiro hoje, não daqui 2 anos, 3 anos. E sem contar que nós estamos falando também de pré-adolescentes de 14 anos que não tem histórico de vida ainda para dizer o que deve ou não fazer, dizendo que todo mundo tem tempo. Ah, você tem tempo, sim. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você trabalha 8 horas por semana, mas e o restante das horas que te sobram? O que você faz com ela? Não entende que o restante das horas que sobra, muitas daquelas pessoas têm que pegar metrô lotado, que demora 4 horas para chegar em casa. Tem que dormir, às vezes tem que ir no hospital, porque não pode sair do serviço para ir ao hospital, não é liberado para isso. E aí vem também até a questão política hoje do fim da escala 6x1, né? Que querendo ou não entra, já que bem-estar da população. E a gente também consegue ver o tanto que foi vedado isso, para ver que a escravidão brasileira ainda está presente nos dias de hoje, que está começando a mudar, mas ainda tem uma resistência muito grande. Sim, aí acho que é bem importante a gente ter esse personagem no livro, que ele retoma para a importância da educação, mesmo naquela época. E continua sendo atual, né, querendo ou não, porque, como a gente disse, parece que tá voltando modas, digamos assim, que não deveriam estar voltando, né, cada vez mais. Parece que estamos, ao invés de avançar, de alguma forma tá regredindo. É que avançou assim e voltou pro começo de novo. Voltou. E a gente tem também o Volta Seca, que ele entra pro
cangaço, né, de Lampião, que também é uma figura muito importante, principalmente pela cultura do Nordeste brasileiro, que é tratado no livro desde sempre. E o Lampião, eu acho que ele faz muito paralelo com os meninos, porque por uns ele e o bando dele, ele também era um bando, né, igual os meninos, e também eram considerados marginais e pessoas fora da lei, que matavam, que saqueavam. Só que para outras pessoas eles eram salvadores. O que você acha disso? A Guerra Seca? Sobre Lampião, sobre o cangaço. Essa relação de um dos membros do Capitães da Areia ir pro cangaço. Parece não, né? Ele foi de um bando para outro e de certa forma viveu o que ele acreditava, né? Ele estava muito presente nessa realidade do sertão e acreditava que era uma coisa que valia a pena lutar e seguir os ideais do Lampião. Era uma ideia bem teológica que ele tinha dentro da cabeça dele. Ele saiu de um grupo que ele se sentia pertencente, porque de uma forma ou de outra esse grupo ele se desfez conforme o tempo. E esse personagem específico dá para ele na questão psicológica dele, ele é o que mais se agarrou àquilo, ao pertencimento do grupo, porque um grupo se desmanchou e ele foi partir para outro grupo. Então ele precisava de um pertencimento, ele precisava se sentir parte de algo. E que são grupos meio semelhantes, né? Tipo, a versão infantil e a versão adulta. A versão adulta. As duas versões que contêm o mesmo conteúdo, continua sendo algo agressivo, algo... algo, né? Bem... Um aspecto bem interessante que a gente tem no livro também é sobre a geografia dele em si. Como os meninos, eles não vivem só na margem social, assim, da sociedade. Eles vivem literalmente na margem, porque eles moram na beira da praia, né, no areal. Que é acho que uma coisa bem simbólica até, para pensar. E aí, quando eles vão para a cidade, seja para passear, para roubar, para fazer qualquer coisa, é como se eles estivessem invadindo o território da classe mais alta, né? Então eles estão passando de um limite que não era para eles passarem. Também se chama, né? A cidade alta e a cidade baixa. Alta, cidade baixa, que representa justamente as classes, né? Que nós conseguimos ver ainda hoje, que é de um lado a favela, os morros, de outro lado os prédios chiques e o luxo, dentro de Rio de Janeiro, dentro de São Paulo. Das grandes capitais do Brasil. Sim, fica bem mais explícito, né? E... voltando àquilo lá que a gente estava falando da figura materna, da Dora e da Esther, eles têm muito isso com a religião também, né? Na figura da macumba, eles têm a Iemanjá, que serve como essa figura materna para eles, de certa forma, por ser uma cuidadora também, né? Ela é um símbolo de proteção. Eram meninos que buscavam o acolhimento de uma mãe, que eles não tiveram, através de religião, através de figuras simbólicas. E nessa religião a gente tem também a crítica do catolicismo, né, que o Jorge Amado coloca aqui no livro. Acho que não vai estar marcado nesse daqui, mas eles são ajudados por um padre lá da Igreja Católica, só que esse padre é muito criticado por ajudar os meninos, porque eles são almas perdidas, eles já nasceram fadados a esse mundo e eles não têm salvação. O que, de certa forma, vai muito contra o que o cristianismo prega ou deveria pregar, né? E o padre, ele é essa figura que vai contra esse sistema da igreja e é muito criticado por isso, mas que acaba ajudando muito as crianças. E também a imprensa e a sociedade também usa essa questão da religião, do catolicismo, do cristianismo, como o pecado e o não pecado, o céu e o inferno, para marginalizar e massacrar mais ainda aquela figura. Eles usam o bem e o mal, dessa régua moral deles, né, para dizer que algumas pessoas merecem o céu, eles têm salvação, e outras pessoas não, elas já nascem lá na margem e tem que ficar por lá mesmo.
como as crianças, no olhar religioso, extremo religioso, eles já estão condenados ao inferno, não tem o que eles façam. Então, assim, a polícia muitas vezes espancava por ter essa moral ética, né? Distorcida de que isso aqui nem é mais Eles tinham esse respaldo, né? Porque até, tipo, a igreja, que era o grupo mais influente, digamos assim, da época, concordava com essas ações. Então, eles tinham um respaldo social para poder fazer essas atrocidades com essas crianças. E também a moral pessoal deles, né? Do tipo, eu posso bater, cuspir e fazer o que eu quiser, porque Elas esse não são nem indivíduo, humanos, né? ele é um pecador. Para eles era como se eles não fossem nem humanos, assim, dignos, de certa forma. Eles tratam eles de uma maneira bem... como se fossem animais mesmo. E de certa forma, eles também estavam pregando ali, estavam cometendo o pecado. Sim. Só que pesa sempre de um falso lado. moralismo, né? Sempre Isso. vai pender pro lado mais fraco. Sempre é o vulnerável que vai pagar a conta. Sobre a questão da Dora também, ficamos de falar sobre o final dela, só que de uma forma mais aprofundando ali na questão psicológica dela e dos meninos também. Nós falamos sobre a forma, o que ela representava, né, dentro da casa, mas também tem a questão da parte do feminismo ali, que antes ela era vista com Um olhar maldoso. um olhar né? maldoso, um objeto, basicamente. Ela era vista É que como... eles viam todas as mulheres assim, né? Até por eles não terem contato e eles estarem nessa hostilidade aí, pra eles a mulher só servia pra, né, ser usada e largada. E no começo, inclusive, o professor e o Pedro Balas são bem receosos de levar ela pro trapiche por causa dos outros meninos, que inclusive insinuam várias coisas com ela e ameaçam e coisas do tipo. Aí ela chega a ser esse papel de mãe que a gente comentou, e depois ela morre. E é uma morte, de certa forma, até poética, né? Porque ela ficou pouco tempo, mas ela marcou muito a vida deles e ela trazia uma humanidade pro grupo, né? É uma virada muito rápida que tem na história, porque primeiro ela era vista como esse objeto, e depois da morte dela, ela passa a ser quase uma parte simbólica para eles ali, de afeto e de cuidado. Ela é quase santificada por eles. E não só nessa parte da morte da Dora, mas em todo o livro, o Jorge Amado ele usa uma linguagem muito poética, muito bonita, digamos assim, né? Uma estética bem bonita para falar de coisas tão horríveis. Exato. Ele usa essa linguagem poética para descrever todos os acontecimentos. Então até a morte da Dora, ela é... Eu não sei explicar. Se vocês já assistiram o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele é uma cena assim construída de um jeito muito melancólico, obviamente, né? Mas muito significativo também. O Pedro Balas tá lá com ela e ter os últimos momentos lá com ela, apesar de ser uma cena bem controversa pelo ato em si, né? Pela idade deles e coisas do tipo. E ela tava bem doente. Mas é bem simbólico, eu acho, essa morte dela. Eu acredito que o Jorge Amado ele usa essa romantização na história para ele conseguir justamente alcançar o público naquilo que dói, na percepção, na sensibilidade. Sim, do tipo, eu vou tratar de assuntos de assuntos pesados, mas eu não vou tratar de forma crua. Eu vou tratar trazendo o público a entender o que se passa antes. Então, assim, quando vamos ler o livro e a gente começa a se aprofundar, é quase como se nós estivéssemos dentro da história ali, vivendo o que eles estão vivendo, sentindo que ele consegue trazer esse sentimento quase palpável para fora do livro, assim, para nossa percepção. Inclusive, eu fiquei muito surpresa quando eu fui ler esse livro, porque geralmente a gente tem uma certa impressão de que os clássicos eles vão ser muito maçantes, né?
E eu acho que não só esse livro, mas os livros do Jorge Amado em geral, eles são leituras assim muito fluidas, que você entra muito na história mesmo. Eu não sei se é pelo jeito que ele conta a história, ou por ele usar essas palavras bonitas e suavizar, mas você se sente muito imerso na história e você sente a dor dos personagens, mas você também não consegue largar. Também tem a questão do Jorge Amado ter uma linguagem muito simples. Sim. Qualquer um consegue entender o que ele diz. Se você pega pra comparar Jorge Amado com Machado de Assis, nossa É senhora, completamente outra, diferente. outra coisa. Tanto que no mundo da literatura, para quem não tem o hábito de ler, sempre indicam esse livro aqui do Capitão de Areia para iniciantes, porque é uma leitura que você consegue compreender muito rápido o que ele quer dizer. Sim, não é densa e passa uma mensagem muito clara, né? Você não tem que ficar decifrando mil e uma coisas pra entender. E ele não tem as interfaces, né? De é isso, mas pode ser isso. Ele é bem objetivo, não é isso aqui. Sim. Eu gosto muito do Jorge Amado. Eu acho que todos os livros dele trazem... Não que eu tenha lido todos, né? Mas todos os livros que eu li dele, pelo menos, eles trazem uma realidade, assim, muito válida de ser refletida, sabe? Ele traz aspectos que às vezes a gente não para pra pensar, porque já tá tão normalizado na sociedade. E ele meio que escancara isso de uma forma meio artística, bem artística na verdade, e a gente se pega refletindo sobre a sociedade da época e como que isso foi mudando e como chegou à maneira que está hoje em dia, porque a gente vê que na base, assim, não mudou muita coisa, né? A gente ainda tem um sistema bem precário, principalmente em relação às crianças e aos adolescentes, que ainda são pessoas que precisam de proteção. E a gente vê que cada vez mais querem acabar com essa proteção, né? A gente tá tendo discussão agora de projeto de lei relacionado a crianças, e a gente vê como elas não são vistas como um ser humano que precisa de cuidado, né? Elas são vistas simplesmente como uma criança, como se criança não fosse gente. É o famoso ódio pelo jardim de infância que eu não sei porquê, essa é uma opinião minha, eu não sei porquê adultos, não todos, não generalizando, mas muitos adultos têm, que é esse quase ódio por criança. Sem motivo. Sem né? motivo aparente, ninguém sabe de onde surgiu, mas hoje até tá se tornando normal escutar pessoas falando que não gosta de criança, não gosta de estar em ambiente com que tenha criança. E esse ódio, ele vai de forma que às vezes nós nem percebemos, mas ele vai assim... É muito gradual, né? Uma coisinha ali, outra aqui, quando você vê... Uma piada. Sim. Ou Tem eventos, tipo, coisas normais, assim, simples, que proíbem de levar os filhos, né? Eu acho isso bem estranho. Porque elas deveriam ser incluídas em todas as situações, até porque a gente tem que ensinar as crianças como conviver em sociedade. Se você fica excluindo elas não vão aprender. Também tem a questão de... quando eu tinha redes sociais, eu já vi vídeos simples, normal, às vezes virava até meme de viralização na internet. E aí quando abri os comentários, tinha uma porrada de gente falando... Nossa, mas se fosse meu filho, eu já teria batido muito nele. É essa normalidade, né, que tem também na agressão física à criança, na humilhação à criança. Isso é algo que vem se construindo há muito tempo e hoje... A gente acha bem absurdo de ver, assim, a realidade dos capitães aqui, por eles serem desumanizados, mas a nossa sociedade como um todo desumaniza muito as crianças, né? Como se elas não fossem indivíduos com vontades próprias, com objetivos, com desejos... Porque nosso papel, enquanto adultos, é ensinar as crianças e ser o exemplo, né? Mas a gente está tendo uma onda muito forte agora de querer segregar elas do mundo e como se fosse uma outra raça, sabe? Uma outra espécie. É como se hoje nós vemos a sociedade tratando a criança como se ela não tivesse... uma personalidade. Como se ela fosse uma extensão dos pais. Isso que eu estava tentando lembrar. Como se as crianças fossem uma extensão e propriedade dos pais. Pietro, como que isso acontece com a gente? Como que a gente tem essa sorte?